irmãos, a paz a todos. Eu fui responsável do devocional da semana, de sexta-feira, e eu peço a Deus, na verdade, que venha me abençoar para falar a todos vocês que não possa vir de mim, mas sim do que a palavra de Deus tem a dizer para nós. E o meu devocional de hoje eu escrevi ele com o tema "E o povo de Israel voltou a pecar". Vamos lá, de onde eu tirei, né, esse tema? Esse tema eu tirei da letra de um hino, na verdade, chamado Idolatria, da Marcela Thaís. E como tem, né, compactuado tanto com os dias de hoje, não só no passado, né, mas com os dias de hoje. Onde a gente vê a diferença de que idolatria não é só idolatrar outros deuses, mas é as coisas diárias que a gente faz que a gente não percebe, né? Mas antes de começar, a gente vai orar, pedir discernimento a Deus para que o que eu falar seja da vontade dele, do que ele quer, né? Da forma que ele quer, e que venha tocar e falar no coração dos irmãos. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiro pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Somos falhos e miseráveis, precisamos de Ti. Senhor, te peço, Senhor, que esse devocional, Senhor, seja conforme a Tua palavra e nada mais disso. E que seja para glorificar o Teu nome e nos fazer aprender, Senhor, das Tuas leis, da Tua palavra. Te pedimos, Pai, graça e sabedoria no dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. E como eu falei, né, o devocional tem com um tema "E o povo de Israel voltou a pecar". Eu tô aqui acompanhando um pouquinho no celular e eu vou parar para comentar com vocês, né? Você com certeza já deve ter lido ou já ouviu esse termo, "E o povo de Israel voltou a pecar". No livro de Juízes, houve vários momentos em que o povo de Israel se afastou da presença de Deus, abandonando seus sacrifícios e temor a Ele. Se vamos parar para analisar, conforme está escrito no livro de Juízes, capítulo 6, verso 1, e eu tô aqui com minha Bíblia, eu vou ler para vocês, tá? Juízes, capítulo 6, verso 1, que diz assim, o primeiro verso: o povo de Israel pecou contra Deus, né? A primeira vez que está escrito isso em Juízes. E depois vem assim, em Juízes 10, capítulo 10, verso 6, vamos lá? Aqui, ó. Não passa tanto tempo, né? Se você ver as histórias, eles fazem as mesmas coisas. Juízes 10, 6. E mais uma vez os israelitas pecaram contra Deus, o Senhor. E também em Juízes 13, capítulo 1 também. É o começo da história, já começaram e já pecando já, né? Aí, capítulo 13, verso 1. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus. Então a gente vê que o pecado, né, a idolatria lá era frequente e não tinha uma distância de tempo. Eles voltavam a pecar, né? Vamos lá. Veremos repetidas vezes que Israel abandonou seu costume, se entregando à idolatria daquela época. O livro foi escrito, o livro de Juízes, né, por volta de 1043 a.C. Josué já tinha conquistado a terra prometida, que era Canaã, e as tribos já estavam distribuídas. Cada líder tribal liderava seu povo. Como já sabemos, o povo de Israel teve muitos reis, alguns bons, mas a maioria abomináveis. Uma boa parte dos reis que governavam Israel se perderam na idolatria. Não era por falta de avisos, pois Deus enviava profetas e grandes juízes para exortar o seu povo. Mas Israel já tinha abandonado seus princípios, mesmo sabendo dos milagres das leis de Deus. Então, como eu falei no início, o livro foi escrito no período que o pessoal já tinha conquistado a terra prometida, né? Passaram aquele tempo com Moisés, aquele tempo com Josué, e agora cada líder está responsável pela sua tribo. Então, quando Josué morreu, eles sentiram uma falta, né, das pessoas que pudessem se apoiar, né? Tinha alguém que tivesse contato com Deus. E tinha naquela época, a gente viu grandes líderes como Débora, que está no livro de Juízes, como Elias também, que está no livro de Juízes, que foram homens e mulheres usadas por Deus para exortar o seu povo,
mas mesmo assim Israel voltava a pecar. Deus fazia grandes coisas pelo aquele povo e eles voltavam a pecar. Por exemplo, vamos voltar antes, na época que Moisés estava com o povo de Israel no deserto e eles queriam voltar para o Egito, né? E mesmo também quando eles fizeram um bezerro de ouro para adorar um Deus, fazer uma imagem de Deus, né? Como isso? Eles voltavam, eles pegavam os costumes de outras culturas pagãs, culturas que idolatravam e que Deus abominava tudo isso, né? E a gente vê que era frequente. E os reis que eram postos, né? Naquela época também se perderam na idolatria. Então era frequente. Vinha um rei, vinha um líder e aquele povo acabava se perdendo. Por mais que não teve falta de pessoas para exortar, para ensinar, né? Como eu citei aqui já antes. Foram muitas pessoas que Deus usou para exortar e ensinar o povo, mas o povo voltava a pecar, né? Se olharmos a Bíblia por completo, Israel não muda. O pecado e a idolatria o consomem constantemente, desde o Antigo até o Novo Testamento. Quando me refiro à idolatria, sabemos que naquela época era a adoração a outros deuses, estátuas, costumes que distorciam totalmente a Torá. A Torá é a lei, tá, gente? A lei de Deus. Hoje temos que ter em mente que há novas idolatrias. O fato de priorizarmos qualquer coisa acima de Cristo é idolatria. E podemos ver isso em nossas rotinas, por mais simples que seja. Então, no começo aqui do parágrafo, a Bíblia, ela não só no Antigo Testamento, mas no Novo também, na época de Jesus, quando Jesus estava aqui, eles também idolatravam. E a idolatria não é só, a gente tem em mente, o pessoal, idolatria. O irmão idolatrou aquilo, o irmão idolatrou um Deus, idolatrou outro costume. Não é só isso, gente. Se a gente parar para pensar hoje em dia, a gente tem tanta idolatria na nossa rotina, tantas coisas que a gente prioriza no lugar de Deus, porque a gente tem que ter em mente que uma idolatria é você colocar algo acima, né? Por exemplo, eu gosto disso. Eu gosto de um celular. Vamos no contexto todo do povo brasileiro, né? Do povo brasileiro não, do mundo é melhor dizendo. O mundo ama o celular. O mundo idolatra o celular, né? Gostar é uma coisa, gostar a gente faz uma ligação, faz isso. E a gente tem que admitir que o tempo que a gente dá para esse aqui e o tempo que a gente dá para esse aqui é bem diferente. Então a gente tem que entender que isso já tem uma idolatria aí. Não tô querendo julgar, até porque eu também tenho que ver meus erros, onde é que eu tô errando, onde é que eu tô falhando, para que eu não possa idolatrar nada além do meu próprio Deus. Meu Deus tem que ser o meu centro de tudo. Idolatria, a gente centraliza algo para a nossa vida, começa a priorizar. Às vezes a gente também fica muito ocupado no decorrer do dia a dia e a gente não tem o nosso tempo para Deus, né? A gente idolatra jovens ou até mesmo adultos, redes sociais, passa a maior parte do dia vendo redes sociais, ou vendo Netflix, ou vendo qualquer outra coisa e esquecem de quem mesmo temos que se importar. Também adultos que não têm tempo falam que suas rotinas no dia a dia, na casa, no trabalho, não dá tempo de ter um momento com Deus. E aí que a gente para pensar, cadê o seu momento, cadê a idolatria, né? A idolatria que você está fazendo aí, você tem que procurar. E onde é que eu estou errando, né? Às vezes você está num ônibus indo para o trabalho, você trabalha o dia todo, às vezes pode ficar cansado, mas se você sentar no ônibus indo para o seu trabalho, e conversar com Deus já é um momento que você está tirando com Ele. E isso é forma da gente não priorizar e não idolatrar as coisas passageiras desse mundo. Vamos passar para o próximo parágrafo. Eu vou mandar o devocional para vocês no grupo da igreja, tá, gente? E quem quiser pode mandar aqui nos comentários que eu também vou compartilhar. Vamos lá. O fato de priorizarmos qualquer coisa acima de Cristo é idolatria, como eu disse. E podemos ver isso em nossas rotinas, por mais simples que seja. Como eu falei, às vezes a gente faz coisas tão simples, mas é porque a gente está tão acostumado a fazer isso no dia a dia, a gente já está idolatrando. Deus disse que há tempo para todas as coisas. Se há tempo para todas as coisas, há tempo para Ele também. Queridos e queridas, quero trazer uma breve meditação para nós. A pergunta é, hoje, nós cristãos de todas as origens,
culturas, doutrinas, somos diferentes do povo de Israel na época das Escrituras? Quais tipos de idolatria cometemos com o nosso Deus, mesmo sabendo dos seus milagres e de suas leis? Gente, como eu falei antes, a gente tem que avaliar, ver o que está acontecendo na nossa rotina, no nosso dia a dia, o que nos afasta de Deus, o que estamos colocando na frente dele, o que estamos idolatrando no lugar dele, entende? É uma coisa muito ruim isso, porque acaba afetando a nossa comunhão com os nossos irmãos, nossa comunhão com os filhos, nossa comunhão com o próprio Deus. Se a gente priorizar aquilo que nos faz bem, a gente vai ter coisas boas. Se a gente priorizar aquilo que faz coisas ruins, não acrescentam na nossa vida, também não vai acrescentar nada na nossa vida futuramente. Então é por isso que temos que priorizar o que é de bom e de agrado, que é a palavra de Deus. Vamos lá. Em Juízes, Deus havia dito para Israel que a idolatria ia consumir aquele povo por desobedecerem. Aí tem uma citação aqui em Juízes, capítulo 2, verso 3, que diz assim: eles serão seus inimigos e os deuses deles vão ser tentações para vocês. Então Deus já havia dito para o povo de Israel que isso ia acontecer, né? E aconteceu. Ele avisou, né? Mas Israel, né? Como um ótimo filho obediente, não ouviu. Foi como uma mãe reclamando com uma criança que não pode comer doce antes do almoço. Eles não obedeceram a Deus e hoje nós fazemos as mesmas coisas. Deus nos avisa na sua palavra, Deus nos avisa com os nossos líderes, pastores, Deus nos avisa de várias formas, diversas formas. Até mesmo quando a gente está aqui, idolatrando outra coisa que não seja a Bíblia, Ele nos avisa, de qualquer forma Ele nos avisa. Mas a gente vai e imita o povo de Israel naquele tempo. A gente não dá um ouvido que nem uma criança quando não obedece uma mãe. Deus em sua palavra nos ensina tantas coisas, principalmente sobre como vencer a idolatria. Mesmo assim, viramos as costas como uma criança desobediente e voltamos a pecar. Quantas vezes em nossa rotina priorizamos coisas que não nos edificam espiritualmente? Passamos horas nas redes sociais e esquecemos dos sacrifícios diários que temos com o nosso Senhor. Quem ou que está sendo o ídolo que impede sua comunhão com Deus? Vou frisar essa parte aqui, que ídolo não quer dizer uma pessoa. Pode ser um objeto também, pode ser a coisa mais simples que seja, mas a gente está idolatrando acima do nosso Deus. E isso é errado. É hora de nos reconciliar, nos prostrarmos e pedir misericórdia a Deus. Primeiro, perdão por sermos tão miseráveis e inconsequentes com nossos pecados. Não podemos ser como o povo de Israel, né? Totalmente responsável com o Criador, aquele que nos escolheu antes da criação do mundo e nos garantiu a salvação. É bom saber que Deus é misericordioso e sua graça é infinita, não por merecermos, mas por Ele ser como é. Irmãos, prestemos atenção no que de fato importa e acrescenta na nossa vida. O que ou quem em sua rotina tem sido sua priorização? Uma citação agora em Deuteronômio, capítulo 13, verso 4. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Não deixaremos de ser pecadores, jamais deixaremos de ser pecadores, mas sermos fiéis que lutam constantemente para vencer o pecado. Então eu quero que eu peço a Deus que esse devocional fale no seu coração, no coração de cada um que está vendo essa mensagem. Compartilhe para que outras pessoas possam ver também e que a gente possa priorizar coisas que realmente nos santificam e que engrandeça a Deus primeiramente, né? Que primeiro engrandece a Deus, depois nos santifica. Até porque a Ele é toda honra, toda glória e todo louvor. Então tudo é para Ele primeiramente, né? E que a gente preste atenção nas coisas diárias, principalmente nesse tempo de pandemia. Quero frisar isso também, que nós estamos sem culto, né? Algumas igrejas também voltaram agora, mas enquanto você estava sem culto, foi mais ou menos uns 3 meses sem culto. Com certeza a gente deixou de idolatrar muitas coisas na nossa vida. E a gente tem que analisar isso, o que a gente fez para Deus e o que a gente deixou de fazer. Muita gente se revoltou contra os próprios irmãos
contra os pastores, né? E isso não pode haver entre a gente. Eu creio que se a gente tivesse fixo na palavra de Deus, a gente ia interceder mais pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo, pelos nossos líderes, do que ficar reclamando, né? E entender que todo o processo que a gente passa é porque é permissão de Deus e que é um processo e que vai acabar. A gente não sabe o tempo, mas Deus sabe, e é por isso que a gente fica tranquilo, calmo, sereno e tranquilo, como a gente canta na igreja. Então, que você que não está indo ainda, não está podendo participar dos cultos, culto em casa, não deixa que a televisão ou a rotina do dia a dia seja a idolatria que te impede de chegar a Cristo. Não deixe que as redes sociais, não deixe que os desenhos, as séries te impeçam de chegar a Cristo. Porque se você parar para pensar, nossa comunhão vai esfriando, né? Um copo. Nosso corpo é um copo, nosso espírito, né? E quando a gente vai se apegando mais de Deus, ele vai crescendo, vai enchendo, vai transbordando. Mas se a gente parar de buscar, ele vai esvaziando e a gente já somos pecadores. Então a gente vai esfriar totalmente. E é difícil conviver assim, conviver com todos, principalmente com Cristo. Então, irmãos, eu agradeço, né, a oportunidade desse devocional. Eu oro por todos, por mim também, que a gente possa saber dividir as coisas e não idolatrar aquilo que não nos acrescenta. E para terminar, eu quero orar pela gente e deixar bem fixa essa parte, essa frase aqui, né? Não vamos deixar de ser pecadores, jamais, porque nascemos assim, mas a gente vai ser pecadores lutando constantemente para vencer o pecado. A gente possa frisar e pensar nisso, né? E a idolatria está muito, muito, muito em nossas vidas, a gente que não percebe. Então assim, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas idolatrias que cometemos, Senhor, diariamente. Te pedimos, Pai, nos dê sabedoria constantemente para vencer o pecado. Somos fracos, somos miseráveis, não sabemos agradecer da forma correta. Te pedimos, Deus, que o dia a dia não venha atrapalhar nossa comunhão contigo. Que a gente possa querer mais de Ti e menos de nós mesmos. Abençoa cada um, cada líder, o nosso pastor Valdeci, todos os pastores de cada igreja que está passando por um momento muito preocupante com as suas ovelhas. Abençoa as próprias ovelhas também, Senhor, que as pessoas possam ter compreensão da Tua palavra, que a gente possa buscar mais constantemente de Ti. Te pedimos, Pai, e te clamamos em uma só voz, com um só intuito. Menos idolatria e mais de Ti. Que possamos ser pecadores, Senhor, que buscam a Ti constantemente. Em nome de Jesus, amém. Então, fiquem na paz, gente. Uma boa noite para vocês.